Quais são os possíveis impactos econômicos que as tarifas de importação dos Estados Unidos podem provocar no agronegócio brasileiro? Fique conosco para mais essa análise. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, incluiu uma taxa de importação, uma tarifa de importação sobre os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos e que até o momento em que esse vídeo está sendo gravado, no dia 23 de julho, tem uma alíquota de 50% para iniciar-se no primeiro dia do mês de agosto, dia 1º de agosto. Vale lembrar que ainda existe um espaço para a negociação dessas tarifas. O Brasil, através de entidades públicas e privadas, tem tentado, através de vias de negociação, reduzir ou até mesmo anular essa tarifa. No entanto, o que nós queremos falar aqui nesse vídeo é sobre os impactos que, caso essa tarifa entre em vigência a partir do dia 1º de agosto, quais são os impactos que nós poderemos ter para o agronegócio brasileiro. E eu quero dividir essa análise em duas partes. Na primeira parte, nós vamos falar sobre os efeitos diretos sobre o agronegócio. E na segunda parte, dos efeitos indiretos. Em relação aos efeitos diretos, nós temos alguns setores que irão sofrer mais com essas tarifas de importações. E eu quero citar aqui como exemplo a cadeia de produção de café, porque no ano passado o Brasil exportou 8 milhões de sacas de café para os Estados Unidos. Isso representa 15% da produção nacional, que foi de 54 milhões de sacas. Então, os Estados Unidos são os principais compradores do café brasileiro, principalmente o café tipo arábica, que tem a sua produção predominante no estado de Minas Gerais, também no estado de São Paulo e também Espírito Santo. Então, com essas tarifas de importações, o Brasil terá uma redução do valor de vendas de café para os Estados Unidos. Um segundo segmento, que também terá um impacto muito negativo com essas tarifas, é o segmento de suco de laranja. Hoje o Brasil representa por 80% do mercado global de exportação de suco de laranja, e os Estados Unidos são os principais compradores do suco de laranja. Então, com essas tarifas, nós também teremos redução das exportações de suco de laranja para os Estados Unidos. E é importante a gente lembrar aqui que o setor da citricultura, que é baseado principalmente no estado de São Paulo, teve uma perda expressiva o ano passado, em 2024, em função do tempo mais seco e que trouxe perdas de 30% na produtividade de laranja. Então, os produtores já estão vindo de um ano ruim, de um ano difícil, 2024, em função das perdas produtivas, e com essas tarifas de exportação, né, nós teremos, aliás, tarifas de importação, né, dos Estados Unidos, o setor também irá sofrer mais. E como uma terceira cadeia produtiva que também sentirá esses efeitos negativos, nós temos a cadeia de carnes, e aqui falando principalmente da carne bovina, que representa o segundo maior mercado comprador do Brasil, o mercado norte-americano. Então também isso poderá ter um impacto muito negativo aqui para os pecuaristas de corte no Brasil. Inclusive, nessa semana, o indicador CPEA-Esalq, que traduz o valor do preço do arroba do boi gordo, está abaixo de R$300 a arroba aqui no estado de São Paulo. Houve uma queda porque os frigoríficos estão diminuindo as escalas de compra, já também precificando, prevendo essa possibilidade de queda das vendas dos produtos da carne bovina para os Estados Unidos. E também nós temos um efeito na cadeia de pescados, né, algumas cooperativas do Paraná que exportam produtos desse segmento para os Estados Unidos. Também nós temos impacto em algumas produções de frutas que o Brasil exporta também, né, para o país norte-americano.
o açúcar. Então, vale lembrar que o impacto sobre as exportações do agronegócio, e aqui falando dos efeitos diretos, né, são muito expressivos. No ano passado, o Brasil exportou cerca de 12 bilhões de dólares para os Estados Unidos, né, aqui falando apenas dos produtos do agronegócio, e com essas tarifas de 50%, esses volumes, segundo algumas entidades que fizeram estudos, esse volume pode cair em 48%, o volume de exportações para os Estados Unidos, caso as tarifas sejam mantidas e que irão se iniciar, né, com essa possibilidade no primeiro dia de agosto. Agora nós temos os impactos indiretos sobre o agronegócio das tarifas de importação. Uma delas é a questão da possibilidade de desvalorização do real em relação ao dólar. Por quê? Porque como o Brasil irá exportar menos, nós teremos menos entrada de dólares no Brasil e isso provoca uma desvalorização da moeda, uma desvalorização do real. E como o agronegócio depende de insumos importados para a produção de fertilizantes e defensivos, nós temos um grande volume, cerca de 80% da matéria-prima para a produção dos insumos agrícolas é comprada do exterior, né, do mercado internacional. Nós teremos um aumento dos custos de produção aqui no Brasil para os agricultores, caso o real se desvalorize. E isso é muito importante. Nós estamos agora num momento de compra de insumos para a safrinha 2026. Já tivemos uma perda do poder de compra de alguns insumos, como a ureia, que teve um aumento do seu preço no mercado internacional. Então a paridade de troca ficou desfavorável para o produtor de milho safrinha, que já está planejando os seus insumos para a safrinha 2026, então também esse é um ponto. E além disso, a desvalorização da nossa moeda, ela encarece as importações, não só de insumos agrícolas, mas também de produtos eletrônicos, de componentes para maquinários, e isso traz um componente a mais de pressão sobre a inflação do Brasil, que já está fora da meta do Banco Central, que é de 3,5% ao ano. O IPCA, que é o índice oficial de inflação do Brasil, hoje, acumulado nos últimos 12 meses, está em 5,35%, ou seja, muito acima da meta estabelecida pelo Banco Central. E daí eu quero falar de um outro efeito indireto dessas tarifas, que é a possibilidade de manutenção dessas taxas de juros mais elevadas, porque nós temos um aumento do risco no segmento do agronegócio. E vale lembrar aqui também uma estatística que a Serasa divulgou na semana passada, mostrando que o número de pedidos de recuperações judiciais do agronegócio no primeiro trimestre desse ano, de 2025, ou seja, de janeiro a março, aumentou em quase 60% em relação ao primeiro trimestre de 2024. Nós tivemos 389 pedidos de recuperações judiciais, vou mostrar aqui o gráfico para você, 389 pedidos de recuperações judiciais no agronegócio entre janeiro a março, e aqui incluindo produtores e empresas da cadeia produtiva. Porque as empresas que fornecem insumos para o agronegócio também irão sofrer esses efeitos das tarifas, porque você terá um cenário de menor capacidade de poder de compra do produtor, menor renda no campo. Com isso, essas empresas de insumos vendem menos, precisam diminuir as suas margens, que já estão apertadas devido ao custo financeiro elevado que nós temos hoje no Brasil. As rentabilidades ficarão mais apertadas, a liquidez menor. Então nós temos esse efeito em cascata, né, para as empresas, as cooperativas, as indústrias, as revendas, as tradings que fornecem insumos e que compram também a produção desses agricultores para exportação. Um outro ponto importante que eu quero lembrar aqui também como um efeito indireto que nós temos é a própria questão também da dificuldade de concessão de crédito. E você que é gestor de riscos, gestor de crédito, que trabalha nessa área, deve estar atento às mudanças que nós estamos tendo no mercado, com o aumento das recuperações judiciais, a dificuldade do governo subvencionar o Plano Safra, que cada ano tem sido menor dentro daquelas linhas subvencionadas. Nós temos um aumento da alíquota de IOF, os impostos sobre operações financeiras, o que tende a encarecer o crédito no nosso país. Nós temos um corte do orçamento do programa de seguro rural, o que traz mais risco
para quem financia, para quem fornece insumos. Nós temos as discussões sobre possibilidade de taxação da LCA, que é a letra de crédito do agronegócio, que é o principal título hoje dentro dos bancos, né, do sistema financeiro para financiar o agronegócio. Então, tudo isso traz uma pressão muito grande. Nós temos visto muitos pedidos de renegociações de dívidas dos produtores junto aos bancos e, com isso, as revendas, as indústrias precisam financiar mais os produtores, os clientes que nós atendemos, cooperativas, revendas. Nós temos visto essa realidade de aumento da exposição, de aumento de financiamento dessas empresas. E isso está bem traduzido também no Boletim de Finanças Privadas do Ministério da Agricultura, que trouxe para a gente o volume de emissão de CPRs da safra 2024-25, que teve um aumento de mais de 50% em relação à safra anterior. Nós temos hoje aí uma estimativa de 410 bilhões de reais de CPR da safra 24-25, e como eu disse, um aumento de mais de 50%, o que também traduz esse cenário de maiores riscos, né? Os próprios bancos também fazendo mais operações com as CPRs, e as empresas de insumos utilizando a operação de barter, que é a operação de troca de insumos pela produção futura, como uma forma de proteção também aos pedidos de recuperações judiciais. Então existem estratégias que nós precisamos estar atentos, sabendo que há um aumento do ambiente de riscos em função dessas tarifas dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros. Então você pode conhecer o nosso curso de Gestão de Riscos de Crédito do Agronegócio, que é um curso que eu realizo com o Dr. Adalto Caneyuk, advogado e sócio da J. Hercílio de Oliveira Advogados. É um curso que está há mais de 6 anos no mercado, já tivemos cerca de 1.000 profissionais que participaram conosco. Nós vamos deixar aqui o link para você participar e também atualizar a sua equipe, atualizar a sua empresa, contratar esse curso para que a gente possa estar também trazendo as melhores práticas de gestão, governança, títulos, garantias, para que você também possa estar mais preparado para as adversidades que nós estamos vendo, para as dificuldades que o agronegócio poderá ter nesse ano, tá bom? Então nós vamos ficar por aqui. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas saibam dessas informações e se inscreva no nosso canal também. Até o próximo vídeo.